Oi, o meu nome é Júlia e eu sou a vencedora do Tetrix 2019. A primeira etapa foram 13 mil inscritos do Brasil inteiro. Para a segunda etapa, passaram 450 pessoas dessas 13 mil inscritas. Então, a gente que estava participando, a gente não tinha noção de quantas pessoas estavam participando junto. Então, a gente não sabia que eram 13 mil. Cada um tinha sua estimativa. Eu pensei que eram umas 7 mil, porque era o número de seguidores do Instagram do Tetrix na época. Aí eu pensei, quem tá no desafio tá seguindo o Instagram pra ver as novidades, as lives, né? Mas eu tava totalmente enganada. Foram 13 mil inscritos e passaram essas 450 pessoas. A etapa número 2 era um pouco mais subjetiva. Era formada de 8 perguntas para responder em 8 dias. Então você tinha esse prazo para responder. E aí elas eram respostas que deviam ser entregues em formato de apresentação de PowerPoint, formato de texto, então documento do Word, e vídeos postados no YouTube, maravilhoso. E aqui eu gosto de falar um pouco sobre essa etapa mais específica, porque ela foi desafiadora também. Uma das perguntas foi muito louca. Você tinha que achar outra pessoa que passou para a segunda fase e fazer um vídeo com ela. Aí você pensa, fácil, tinha uma lista. Não tinha. Você tinha que dar um jeito de achar, e a regra dessa pergunta era: você não pode comentar nos posts do Instagram procurando alguém. Então você não podia ir lá no Tetrix e falar assim, quem passou me adiciona. Não podia. Você tinha que dar seu jeito. O que eu fiz para encontrar as pessoas? Eu fui nas pessoas que estavam seguindo o Tetrix e comecei a mandar mensagem. Oi, você passou para a segunda etapa? Oi, você passou para a segunda etapa? E fui assim, perguntando. Muita gente que eu perguntei não tinha passado ou não tinha conseguido nem se inscrever no desafio, perdeu a data. Enfim, eu demorei um pouco para conseguir achar alguém e felizmente eu achei a Thaísa. As regras sobre essa pergunta de achar outra pessoa era que você não podia conhecer. Então, se você e seu amigo passaram para essa segunda etapa, você não podia gravar com ele. Não pode ser da mesma cidade que você. Então, de novo, é um conhecido, ou às vezes não conhecia, mas viu que é da mesma cidade, não pode ser. E não é permitido comentar, né? Nenhuma foto. E a vantagem é que você não precisava se encontrar pessoalmente. Então, sei lá, você é de São Paulo, encontrou alguém do Amapá, você não precisa encontrar pessoalmente essa pessoa. Vocês podem gravar à distância esse vídeo. Então eu achei essa pessoa do Rio Grande do Sul, maravilhosíssima. E como é que a gente fez para responder essa questão? Desculpa, a questão. A pergunta dessa questão era: por que a minha conexão deve ir para a final do Tetrix? Então você tinha que defender por que a outra pessoa tinha que ir para o final. E no meu caso foi super fácil, porque eu e a Thaís, a gente começou a conversar quase todos os dias por telefone para se conhecer. E no final foi algo muito verdadeiro, sabe? A gente se conheceu tão bem assim e foi tão imediato a nossa troca. A gente tinha muita coisa em comum, então foi relativamente fácil de defender porque que uma e outra, né, tinha que ir para a final. As perguntas da segunda fase, além de ter a pergunta em si, ela vinha acompanhada de um contexto, de uma forma de entregar essa resposta e com alguma observação. Então essa pergunta aqui ela foi bem bacana, porque a pergunta em si era: qual a melhor tecnologia de e-commerce para supermercados gregos? Mas o contexto fazia essa pergunta ficar muito interessante, porque você tinha encontrado uma pessoa, um CEO de um supermercado, de uma rede, e ele não falava outra língua a não ser grego. O formato da sua resposta devia ser um documento de Word escrito em grego. Maravilhoso, não é mesmo? O que eu fiz? Para responder essa questão, eu escrevi todo o texto em português, com palavras simples, que poderiam ser facilmente traduzidas. Coloquei no Google Tradutor para ser traduzido, né? E depois peguei esse texto em grego e passei
pro tradutor em português para ver como seria a tradução. Ali eu vi que tinha uns errinhos de concordância, tinha uns errinhos que não estava sendo bem o que eu queria falar. E fiz o mesmo processo de novo até perceber que estava bom. Aí, como você estava falando um e-mail diretamente com o CEO de uma empresa, então a pergunta, você tinha que escrever um e-mail num documento Word para esse CEO, convencendo ele de que a sua plataforma era a melhor. Eu peguei os caracteres, as letras do alfabeto grego para traduzir o meu nome, o nome dele e o nome da empresa que eu estava oferecendo o serviço de e-commerce para supermercado. Eu fiz dessa forma, eu espero que tenha dado certo. E também era desafiador porque estava escrito na pergunta que ia ser corrigido por um tradutor nativo grego. Então não dava para você fazer migué, né? Outra coisa muito legal dessa segunda etapa foi a pergunta 98. Então, como eu falei para vocês, a gente tinha 8 questões para responder, já tinha respondido 90. A questão 98 só estava escrito assim: olhe seu e-mail na sexta-feira, seja rápido e improvise. Tá bom. Então, na sexta-feira, a gente recebeu a orientação por e-mail de que deveria enviar uma mensagem pro WhatsApp e esperar a pergunta. E aí, ok. Aí eu mandei. Gente, foi muito louco essa pergunta. Muito louco. Olha só. Adicione esse número do WhatsApp e envie uma mensagem de estou pronto, estou pronta, que você vai receber a pergunta e aí você vai ter que responder. Aí eu mandei. E aí, olha só a mensagem que eles mandaram. A partir de agora, você terá 3 minutos para respondê-la. A mensagem deve ser via áudio aqui pelo WhatsApp. O áudio não deve ultrapassar 2 minutos. E aí, você já pensa... Gente, como assim? 2 minutos de áudio e 3 minutos para responder? E aí? E a pergunta era... faça uma estimativa de quantas pessoas estão usando uma camiseta branca no Brasil neste momento. Eu olhei para a pergunta e fiquei assim... É o quê? Isso aqui... Quê? É o quê? E o tempo passando, né? Então ali eu achei uma loucura. Você tinha que realmente explicar qual a lógica, porque dificilmente você vai chegar numa resposta certa, né? Não sei nem se existe uma resposta certa para isso. Mas você tinha que mostrar qual a sua lógica, tipo, de onde é que você tirou esse número, no que você tá pensando e tal. E foi uma loucura. Eles pegaram, depois a gente conheceu a equipe, né? Eles disseram pra gente que pegaram essas questões de um livro que tem várias desse tipo de questão e foi muito legal. Eles fizeram perguntas diferentes para as pessoas. Quando a gente se conheceu na etapa 3, as pessoas falaram quais foram suas perguntas, então tiveram várias perguntas diferentes. Ah, quantas malas estão passando no aeroporto de Congonhas nesse momento? Quantos quilos de carne, não sei o que, enfim. Eram sempre perguntas que você não tinha uma resposta totalmente certa no final, mas você tinha como ter um argumento, uma lógica para chegar em algum número. As outras perguntas da segunda fase, elas eram, fala um pouco de... monta uma jornada do herói, falando sobre sua vida. O que vai mudar na sua vida se você ganhar o Tetris? Você é o Steve Jobs brasileiro, tenta vender esse celular com apenas um slide. Esse aí também foi bem legal. Então vamos lá, agora as dicas! Bom, como a gente não sabe se vai ser exatamente esse formato, então eu não posso separar as dicas na primeira e na segunda etapa, porque a gente não sabe como é que vai ser esse ano. Mas as minhas dicas no geral são: comecem desde agora a se antenarem nesse assunto do digital. Tem alguns sites que eu vou recomendar para vocês também aqui embaixo, que vocês podem ler sobre digital, que vocês podem acompanhar o que está acontecendo. Grandes players do mercado, então, o que a Amazon está fazendo, por exemplo, teve bastante perguntas relacionadas ao e-commerce da Amazon, é o tipo de coisa que é legal vocês saberem. E vão pegando alguns desses nomes, do que é mais usado na internet. Então, o que é um teste AB? Esse também foi uma das perguntas que caiu tanto na primeira etapa quanto na segunda. Tem muita informação na internet, tipo, muita mesmo, ainda mais agora na quarentena. Tem muita gente disponibilizando curso gratuito sobre marketing digital, sobre criatividade, sobre inovação, e vale muito a pena também. Vou deixar aqui no link alguns cursos gratuitos para vocês fazerem.
E aproveitem esse tempo para descobrirem mais o digital. E não tem limitação de curso, independente do curso que você faça, você é extremamente capaz de participar. Ter interesse na área do digital, que é o nosso presente e o nosso futuro, já é o suficiente para você chegar lá e de repente conquistar esse desafio. Não sei se vai cair alguma coisa sobre isso, mas o coronavírus está fazendo com que haja uma mudança no mercado de e-commerce. Alguns segmentos tiveram um aumento expressivo de vendas. Já tem dados falando que algumas pessoas compraram pela primeira vez em e-commerce em março. Então, o mercado ele está mudando, ele está tendo algumas mudanças importantes nesse segmento de e-commerce. É legal vocês acompanharem. Outra dica importante é: se atente muito em todas as perguntas. Tem pegadinha, tem coisa que parece muito difícil e não é. Tem coisa que parece muito fácil e não é. Tem coisa que você consegue resolver de várias formas diferentes. Então, prestem muita atenção na pergunta e na forma como eles querem receber a resposta, dependendo da etapa que você tiver. E assim, se esforça ao máximo, se joga nesse desafio, se divirta nesse desafio. Ele é muito legal para você ter conhecimento novo, para você ter conhecimento de mercado. Então, cara, se joga sem medo, sabe? Vai na fé mesmo, faz o teu melhor sempre. Independente de qualquer coisa, você vai conhecer muita gente legal. Talvez na primeira etapa você tenha menos acesso, mas você consegue interagir com as pessoas no Instagram oficial do Tetrix, que também está aqui embaixo. E é uma experiência assim, ó, sem igual, que eu tenho certeza que vocês vão levar para a vida toda. Bom, vocês podem mandar mais dúvidas nos comentários, eu vou responder todas elas, da primeira e da segunda etapa. E agora eu já tô programando para mostrar para vocês um vídeo com a terceira e com a quarta etapa, que foram as etapas presenciais no Rio de Janeiro. Valeu! 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 E valeu! E valeu!